faz com que a gente crie para nós as nossas ferramentas de manifestação, o nosso veículo de manifestação, que é o nosso corpo espiritual, com o bem. Então, uma vez encarnado, nós estamos com ele, e desencarnados, nós estamos sem ele, sem o corpo físico. Nós continuamos trabalhando na dimensão espiritual através do corpo espiritual. Bom, agora vamos fazer umas observações para vocês entenderem mais alguma coisa. Para nós todos entendermos também alguns conceitos. Eu fiz um parênteses, para lembrar algumas coisas que a gente conhece aqui no plano material. Parênteses físico, das leis da física, rapidamente, não é nada pesado não, mas para vocês terem uma ideia. Vamos lá, campos elétricos. Quer dizer, vamos tentar entender um pouco sobre isso aí, rapidamente. Uma linguagem simples. Primeiro, tudo que existe cria em torno de si um campo de influência. Se nós observarmos a natureza, tudo é assim. Uma carga elétrica, então, por exemplo, ela cria em torno dela uma coisa que a gente chama de campo de influência da carga, que é o campo elétrico. Aí existem diferentes características de campo, de acordo com a característica da carga. Se a carga é positiva, um campo radial saindo, se é negativo, um radial entrando. Vai ver. E esses campos, eles têm intensidade maior ou menor em função da distância que ele se encontra do corpo que o produz, ou da carga que o produz. Então, ok? Por exemplo, você tem uma carga aqui, um objeto carregado ali positivamente, em torno dele tem um campo, aí você pega um ponto qualquer ali, tem um campo lá. Uma intensidade. Quanto mais distante desse corpo que produz esse campo, mais fraco, né? Vai sendo esse campo elétrico, quanto mais próximo, mais forte do campo elétrico. Isso não é diferente da gravidade, concorda? Todo corpo celeste tem em torno de si uma região de influência que a gente chama de campo gravitacional. Nós estamos dentro de um campo gravitacional, todos nós. E no caso é o planeta Terra. Aqui então existe uma grande intensidade de campo gravitacional, assim como existe a intensidade de campo elétrico naquele ponto. Esse campo gravitacional é o responsável pela criação daquilo que a gente chama de peso. A massa, então, de acordo com o campo gravitacional, produz esse peso. Ali, o campo elétrico também, se for colocado uma carga elétrica naquele campo, ela vai sofrer uma força, como o peso vai ter uma força, certo? Só que seja uma força elétrica. E aqui seria o peso, força física. Agora vamos falar então um pouco sobre a interação desses campos, ou seja, campos elétricos de mesma polaridade contrária, o que acontece? Aqui nós temos um exemplo do lado de cá, de duas cargas elétricas que são próximas e que produzem naturalmente cada uma o seu próprio campo elétrico. Devido às proximidades, elas se comportam dessa forma. Como cargas elétricas de mesma polaridade ali se repelem, elas produzem. Aí eu tive que pensando sobre isso, isso me dá uma percepção de uma outra coisa importante na nossa vida. Quando nós não estamos receptivos, quando nós não queremos receber por orgulho, por outros sentimentos, a energia que vem dos bons espíritos de Deus, a gente se comporta talvez assim, né? Tentando rejeitar, porque não aceitamos uma energia que nos envolve. Por outro lado, quando nós estamos numa outra condição de recepção, a gente está como se necessitado, né? E se abre, e a energia então nos envolve e nos alimenta permanentemente. Mas lá então, polos contrários, né? Se atraem, um atrai o outro. Ou seja, um polo de superioridade, não no sentido vulgar da palavra, né?
no sentido da autoridade moral, espiritual, doa toda a sua energia. A criatura que necessariamente se coloca numa postura de recepção, de humildade, né, se inunda daquela energia superior e se alimenta disso. Então Deus é a fonte dessa energia, mas nem sempre estamos receptivos para captar essa energia superior do nosso Pai, nem dos dois espíritos. Aí começa outro conceito interessante da física normal. Se uma carga está, ou seja, no campo, e ela se deslocar, produz uma coisa chamada corrente, porque está andando, né? Isso chama-se corrente elétrica. A corrente elétrica, então, ao passar no campo, no caso ali, um fio, por exemplo, ela cria. Pode perguntar por quê? Está dentro da lei, da natureza, da lei de Deus. Ele criou o universo. Criou uma coisa chamada campo magnético. Então a carga elétrica em movimento é uma corrente. A corrente circulando produz um campo magnético. Vamos aí para cá. Outro exemplo. Ali é outro exemplo. A corrente circulando numa bobina, ela produz um campo magnético, como nós já vimos. Só que, devido à constituição da bobina, produz um campo magnético semelhante a esse aí, está produzindo um ímã. Norte lá, sul aqui. Tudo isso tem a ver com a gente, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver, não é assim? Nós somos exatamente isso. Vai em frente. Ok. Isso aí é outro conceito. É importante também colocar. Volta naquele terceiro atrás. Aí. Quando a corrente passa por um fio, então ela cria um campo magnético que nós estamos vendo lá. Certo? Aquele círculo vermelho. Bom, todo círculo, em qualquer ponto do círculo, a direção da seta do círculo é tangente àquele círculo. Certo? O círculo aqui, um ponto aqui do círculo, a direção é essa, tangente. Ou seja, olhando lá o fio que passa a corrente, e lembrando que o campo elétrico, nós vimos há pouco, é radial, ou seja, parte da carga para fora, lembra? Como se fosse raios de uma bicicleta. Então, aquele condutor que está eletrizado, ele produz um campo assim, ó, vertical ao condutor, radial, porque é uma carga elétrica. E o campo magnético é perpendicular a essa situação do campo elétrico, do campo elétrico que estava sendo originário do campo magnético. Isso é importante entender. Vamos então agora voltar lá para poder entender. Um é perpendicular ao outro. Vai. Isso aí. O campo elétrico é aquele de cima, por exemplo. O campo magnético é esse aqui, perpendicular. É assim, qualquer corrente ao passar por um fio produz esse fenômeno. Não apenas pelo fio, em qualquer lugar. Se ela está no espaço percorrendo, produz isso aí. Um raio, por exemplo, um raio de chuva, né? De trovões, é uma corrente no espaço. Ela vai produzir então esse movimento. Vai. A Terra então também produz esse campo bonito, o campo magnético. Porque no seu núcleo, a parte interna do núcleo, as cargas internas do núcleo da Terra, do núcleo interno e do núcleo externo. Por convecção, as cargas elétricas se movimentam. E elas se movimentando, pelo que nós já vimos, cria o quê? Campo magnético. Então o campo magnético da Terra é produzido pelas cargas internas do núcleo que vivem permanentemente em movimento. E isso cria aquele campo magnético, como fosse no exemplo da bobina que agora nós colocamos. E aqui está um exemplo que o Sol, ao irradiar as suas energias, a Terra é protegida por causa daquele campo magnético. Porque se não tivesse, a gente com certeza não existiria aqui. Porque as irradiações do Sol são muito fortes, muito intensas, e produziria em nós uma condição inabitável deste planeta. O campo magnético da Terra então nos protege.
Então, olhando agora, depois de tudo isso que a gente pode ver, a gente pode então concluir o seguinte: nós somos isso aí, ó. Isso aí. Um conjunto de nervos, de cargas elétricas, de correntes circulando pelo corpo, enfim, nós somos tudo isso. E considerando pela física, né, as correntes e cargas elétricas em movimento produzem campos elétricos. Foi necessário passar por aqui. O objetivo era só dar uma ideia do que nós somos. Então nós somos isso. Um conjunto de órgãos, de células, que por sua vez são estruturadas para também produzir energias elétricas e magnéticas, e somando todas essas energias elétricas e magnéticas do nosso corpo, produz esse campo, que seria o campo espiritual do homem. Assim como a carga elétrica tem o seu campo espiritual, o campo elétrico, o magnético tem o seu campo magnético, nós espíritos temos o nosso campo espiritual. Cada um de nós temos esse campo espiritual. Então o campo espiritual é nada mais nada menos do que a nossa energia eletromagnética que nós irradiamos de nós mesmos. Agora, como isso se dá? Primeiro, nós absorvemos a energia divina, são os fluidos, nós nos alimentamos. E dependendo da natureza do nosso sentimento, dependendo da natureza da nossa evolução moral, intelectual, assim, nós vamos então ativar determinado centro de força que vai ser falado aqui pelos nossos companheiros, para produzir, por nossa vez, a nossa criação. Então é por isso que cada um de nós, onde quer que nós estejamos, ou estamos no nosso próprio inferno particular, se nós alimentamos com essa energia, mas não produzimos a energia de paz, de felicidade que nós queremos, ou vivemos aqui mesmo, junto com os outros que estão no inferno, num céu. Porque aí a nossa energia interna, uma vez assimilada dessa fonte de desgotagem que vem de Deus, e dos espíritos superiores em nosso favor, nós a produzimos em benefício da nossa própria energia e felicidade. A natureza, então, dos fluidos que exteriorizamos não tem a ver necessariamente com a natureza dos fluidos que absorvemos. Tem a ver com o nosso sentimento, com a nossa inteligência, com os nossos valores. Isso. É por isso que, apesar de termos diferentes centros de força no corpo que vai ser discutido aqui, nem todos por nós são ativados. Porque a natureza do nosso pensamento e sentimento nem sempre manipulam fluidos mais puros. Geralmente não usamos fluidos mais grosseiros. Então, eu estava fazendo uma comparação desse estado de Avatar com o estado que a gente procura, né? Do espírito enquanto cristão, que é o estado de ser o verdadeiro servidor fiel. E para que a gente se torne um servidor fiel e até atendendo ao que Jesus diz, né? Que ele quiser ser o maior, ser o servo de todos, a gente precisa deixar uma série de coisas. A gente percebe que essas coisas que a gente precisa deixar, a gente normalmente no estágio que a gente se encontra, a gente coloca muita dificuldade. E o menino ali passou por essa história, né? Ele quer atingir o estado de Avatar, mas é difícil abandonar algumas coisas. Ali foi uma tentativa de fazer um resumo, né, de como na apresentação do Avatar aí, as coisas, ele foi mencionando chakras. E na verdade a nossa função era falar sobre cada centro. E aí normalmente se fala desses centros, né? O chakra, e cada um com uma finalidade. Eu acabei colocando na sequência do filme de baixo para cima. Vocês observam ali que tem o centro, a localização, responsável, o que, qual o elemento, o que a gente deve meditar sobre e os fatos. E começou lá no Genésio, está lá na base da espinha, a sobrevivência, né? Responsável pela sobrevivência. Uma das coisas que a gente tem que nos leva à sensação de medo e outras coisas é essa coisa de que preciso sobreviver, o que vai ser da minha família, enfim, esse monte de coisas, esses sentimentos,
afetam, né, irresponsável ali. O que bloqueia? É bloqueado por quê? Pelo temor. A gente acaba, por conta da sobrevivência, a gente tem medo das coisas, e aí balança a fé, e aí a gente está vendo o que influencia, inclusive, a nossa saúde, porque esse centro está lá, como o próprio filme mostrou, são como se fossem fontes dentro do nosso corpo. Depois a gente vai mostrar um mapazinho localizando cada um desses pontos. Aí ele começa a subir, né? E fala no esplêndido, que está na altura do passo, a localização. E aí, responsável pelo prazer. E o que bloqueia? A culpa. Né? São sentimentos que caminham meio que juntos. Nós aqui estudando no grupo de família, estudando de forma íntima, passa também por isso. E o acolhimento que falta o sentimento. Porque apesar da pesquisa eu não encontrei. Aqui que eu como dever de casa para vocês. O sentimento. Chegar lá. E aí ele vai subindo, sai da base da espinha, vem o esplênio, depois o gastro, que está na altura do estômago, e olha lá, gordura. E bloqueado por vergonha. Essas nossas lutas aí contra. E alimento, lembra que no finalzinho o Marcos falou, alimentação sempre equilibrada, né, para ajudar a pensar. Ajudar em quê? Nessa energia que flui. Foi, tá? Mostrou lá? Alguém lê aí? O que? Meditar sobre o quê? Sua visão não é real. Aí vai subir. Gasto. Isso. Chegou aonde? O cardíaco. O coração. Responsável pelo amor. Bloqueado pela tristeza. Por isso que a gente, quando está, né, sempre estudando o Evangelho, e o Evangelho é boa nova, bom ânimo, e a gente vem, de repente, vem fazer um estudo na casa, e quando volta melhor. Né? Isso mudou o ponto de vista em relação à tristeza, e a gente costuma brincar, você naturalmente está se dando um passe. Por quê? Você está mexendo naquilo que bloqueia essas fontes para que a energia flua. Então, estava lá no cardíaco, coração, amor, bloqueia a tristeza, e logo depois diz o que é para meditar e o que fazer. Okay? Aí continua subindo, né? Agora tem o laríngeo. Laríngeo é a garganta. E aí? Responsável é a verdade. E é bloqueado pela mentira. E engraçado que ele fala no filme, é a mentira que nós dizemos para nós mesmos. Vai criando algumas informações que vão justificando a nossa pouca vontade de querer modificar esse estado de coisas. E aí ele diz lá o que é para meditar sobre, eu estou enxergando. Ok, chegou no laríngeo, agora ele vai para o geral, no centro da testa. E aí, responsável pelo interior. E aí, bloqueado pela ilusão. É um conjunto de sentimentos que a gente ainda luta e que a gente precisa trabalhar em cima deles, né? E olha lá, o elemento é a luz. Aí me lembrou bem que vocês estão vendo ali que tem um desses textos aí que eu não botei o elemento. Aí como eu falei, fala, fica como pesquisa que eu não consegui. Tá? E por fim, o coronário, coroa da cabeça, né? Responsável pela energia cósmica e as ligações terrestres. Você viu no finalzinho a dificuldade que ele teve? Depois que já tinha aberto todos os chakras, aí achou muito difícil essa coisa de se afastar da pessoa que ama. E aí a gente percebe também as nossas dificuldades com relação a separações, desencarnos, embora nós saibamos que são momentâneas, mas a gente ainda não sabe trabalhar isso direito. Uma questão de conceituação até temporal mesmo. É engraçado que às vezes a gente fala sobre separação do desencarne, a gente até compara. Então, imagina que você está na Terra e alguém da sua família precisa te deixar por 15 anos. Mas aí eu sei que vai voltar, mas quando desencarna eu não sei. E hoje com as redes sociais
sociais, você se afasta, mas se afasta muito. E aí a gente fica com essa coisa, né? De que, poxa, mas pelo desencarne, será? Vai demorar 100 anos? E se eu desencarnar, chegar lá e já encarnou? Eu não encontro, vou ficar correndo um atrás do outro. Essas nossas dificuldades. Então você percebe que é um forte. Ele realmente, na hora de deixar isso para abrir o sétimo chakra, ele ficou muito resistente. E eu, quando estava vendo esse filme, eu estava pensando justamente no nosso trabalho, nessa busca que a gente tem de tentar ser um servidor fiel. E aí a gente sempre compara muito com a situação de Paulo. Paulo, né, se tornou um servidor fiel, quanta coisa ele teve que deixar. Deixando. E aí a gente, sem justificar. Muitas vezes a gente vai atingir o estado de avatar, fazendo a analogia, né? O estado de servidor fiel, nós vamos precisar deixar muitas coisas. Mas, de novo, sem martírio, devagar, deixando um pouquinho de cada vez, e a gente futuramente vai atingir esse estado. Então é isso. Eu ainda não sabia direito qual seria a sequência que eu iria usar, se eu apresentaria primeiro as definições de espírito, etc., ou se botava o filme. Então a gente botou o filme para dar essa motivada. Agora eu queria que você colocasse para espírito. Outro filme, lembra que eu falei? Os espíritos sabiam que eu ia poder falar, eles preveniram vocês, se era ficar falando, é uma concessão da bondade divina em vista de dificilmente nosso comportamento torná-lo um direito por méritos adquiridos. Vocês lembram que o Marco falou da atuação, né, nível maior, criação primária lá e criação secundária? Nós estamos nessa fase aqui, ainda essa atividade. A gente está no primário Nós estamos nas criações secundárias. Então, hoje que recebemos ajustadas as nossas necessidades evolutivas, lembra? A gente já até na condição de prova de expiação, a gente repete aqui no centro que nós escolhemos. O corpo físico necessita, portanto, atender as necessidades do espírito em relação aos objetivos que traz ao encarnar. Quando a gente está lá na erradicidade, a gente faz essas programações, né? Inclusive é quando a gente diz que, inclusive, a escolha de um corpo com inibições é natural de ser escolhido. Pode escolher um corpo onde eu busque não ter a visão, justamente para não incorrer mais outros erros. Necessidades essas vinculadas à lei de causa e efeito. À medida que eu analiso o meu passado, eu vou fazendo escolhas que evitem que eu continue cometendo as mesmas erros. Merece, em vista disso, o nosso cuidado. O corpo físico merece o nosso cuidado. Bom, falou do espírito encarnado, agora o espírito ao desencarnar. Quando morre o corpo físico, o que ocorre? O perispírito, o espírito e o perispírito continuam vivos, porém em outra dimensão extrafísica. Fluido vital. E retorna ao origem consciente, ao fluido cósmico universal. E o corpo físico permanece na matéria, de onde foi retirado, recompondo-se e formando outros tipos de matéria. E aí, lembrando, né, a questão da matéria, e aí é novo, inclusive para mim, a matéria não foi criada, meu Deus. Aprendemos isso hoje, foi? Matéria é uma criação das inteligências, né? E nós também trabalhamos com criação. Então, quando desencarnamos o corpo físico, prestaremos conta pelo mau uso que dele fizermos, porque somos os fiéis depositários perante Deus do próprio corpo físico. Aí os cuidados que você tem. Assim, a cada existência do plano físico, o espírito se acha preso ao corpo material pelo seu envoltório semimaterial da espírito.
maior aí, não é pele igual, tá? Pele igual, prefixo grego que significa em torno de. Envolvendo o germe de um fluido ao pé externo. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Está lá na questão 93 do livro de Espírito. É a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena. O que é estequiogenética? Boa pergunta. Aí, isso aí, estequiogenética. Na parte da química, se investigam as proporções dos elementos que se combinam ou dos compostos que reagem. Vocês perceberam o Marcos falando assim, ó, não vou falar de matéria, vou falar de substância, para tornar a coisa mais. E aí, esse tríplice aspecto da doutrina, né, que é a ciência, filosofia e religião, hoje vocês estão vendo bastante de ciência. Campo elétrico, campo magnético. Isso aí, é um organismo delicado, com extremo poder baixo, modifica-se sob o comando do pensamento. O pensamento é tão forte que a gente modifica até o físico, né? Já se viram com raiva no frente do espelho? Copiar, você vê o chifrinho. E a gente modela aquilo, né? Você imagina fora do corpo o que a gente não aparece. A gente deixa o corpo físico e aí não controla os sentimentos, vai aparecer de cada forma terrível. Tem a forma que o espírito queira. É assim que se deve, né? É assim que estes desaparecem algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília. O que pode tornar a forma visível mesmo palpável, questão 95. E aí às vezes algumas pessoas perguntam, né? Mas vem cá, doutor, como é que eu vou ver o espírito? É o corpo atual? Se ele está tendo outras existências, né? Como é que eu vou ver? Vou ver com aquilo que normalmente a gente se apresenta com a última forma da última existência. Então, é necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevalece a rigidez e a habilitação, que só a experiência consegue conseguir. Ainda bem que é assim, se deixasse por nossa conta, ia ficar complicado. Sendo de natureza semimaterial, é constituída de matéria, porém caracterizada por outro estado vibratório, varia de grupo para grupo. Constitui-se de substância, de novo a substância vaporosa, aos nossos olhos, mas bastante grosseira à vista dos espíritos superiores. Vaporosa o suficiente para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se ao adquirido. Perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência do homem, subsiste além do seu corpo, decompondo-se na região que é, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. E é assim que a gente diz, né, que a gente vai gravitar para